Bom dia, turma! Hoje é quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021 e em matemática nós iremos realizar a atividade 7, que trata do sistema de numeração decimal. Essa atividade se encontra na página 15 e página 16 do nosso caderno de atividades 2 de matemática. Então vamos lá. Para começar, nós temos que relembrar as ordens e classes do sistema de numeração decimal. E para isso nós vamos utilizar o quadro valor de lugar. Então aqui nós temos o quadro valor de lugar, que é uma tabelinha onde estão apresentadas as ordens e as classes de um número. Então nós sempre iniciamos da direita para a esquerda. Iniciamos com a menor classe, que é a primeira ordem. A primeira ordem é a das unidades. A segunda ordem é a das dezenas. E a terceira ordem é a ordem das centenas. Essas três primeiras ordens formam a primeira classe, que é a classe das unidades simples. O número está crescendo, então nós temos uma quarta ordem, que é a das unidades de milhar, a quinta ordem, que são a das dezenas de milhar, e a sexta ordem, que é das centenas de milhar. Então, essas outras três ordens, a quarta, a quinta e a sexta ordem, formam a segunda classe, que é a classe dos milhares. Por isso que a gente utiliza o nome 1000. Vejam bem, o número é uma quantidade infinita, ele vai crescer. Então, nós vamos ter uma sétima ordem, uma oitava ordem. Porém, agora, nós vamos estudar apenas essas duas classes. Classe das unidades simples, que é formada pela primeira, segunda e terceira ordem. E a classe dos milhares, que é formada pela quarta, quinta e sexta ordem. Então, nós temos aqui um número formado por 6 algarismos. Nós temos aqui o algarismo 1, o algarismo 6, o algarismo 2, o algarismo 4, o algarismo 5 e o algarismo 3. Sabendo que cada algarismo ele tem que ficar em uma ordem específica, então eu posso dizer que se esse número tem 6 algarismos, ele também tem 6 ordens. Então, a quantidade de algarismos e de ordens de um número sempre será igual. Então, vamos aqui. Começando pela menor ordem, que é a primeira, a ordem das unidades. Aqui já está dizendo que esse número contém 3 unidades. Então, aqui nós vamos colocar 3 unidades. Esse 3, ele equivale a 3. Agora, vamos passar para a segunda ordem, das dezenas. Esse algarismo 5 está indicando que neste número tem 5 dezenas. 5 dezenas é a mesma coisa que 50 unidades. O algarismo 4, ele está na ordem das centenas, que é a terceira ordem. Então, ele está dizendo que aqui tem 4 centenas. 4 centenas é a mesma coisa que 400 unidades. Vamos para a próxima ordem, a quarta ordem, que é da unidade de milhar. Então, aqui nós temos o algarismo 2. O algarismo 2 está dizendo que aqui nesse número tem 2 unidades de milhar. 2 unidades de milhar é o mesmo que dizer que tem 2.000 unidades. Veja que nós estamos observando aqui a quantidade de unidades, tá certo? Então, olha só, na quinta ordem nós temos o algarismo 6. É a dezena de milhar. Então, aqui nós temos 6 dezenas de milhar. Isso quer dizer que nós temos 60, porque é dezena, 60.000. Porque é dezena de milhar. E esse algarismo 1,
por estar na centena de milhar, ele está dizendo que aqui tem uma centena de milhar. É a mesma coisa que dizer que tem 100, porque é uma centena de milhar, 100 mil. Então, essas são as quantidades de unidades que tem nesse número. Nesse número tem 100 mil, tem 60 mil, tem 2.453 unidades. Essa é a decomposição. Se eu juntar tudo, que número vai formar? Vai formar 172.453. 162.453. Então, vocês vejam que aqui tem um pontinho. Esse pontinho fica aqui. Para que esse pontinho? Para separar as duas classes. A primeira classe, que é das unidades simples, e a segunda classe, que é da classe dos milhares. Então, aqui mais embaixo, nós temos a decomposição. Essa mesma decomposição que eu fiz aqui, nós temos aqui nesse número. Então, olha só, o 3 é das unidades, não é isso? Tem um uzinho aqui de unidades. Então, o 3 são 3 unidades e vale 3 unidades mesmo. O algarismo 5 está na ordem das dezenas. 5 dezenas equivale a 50 unidades. 5 dezenas é a mesma coisa que 50 unidades. O algarismo 4 está na ordem das centenas. Então, 4 centenas é igual a 400 unidades. Aqui, esses 3 primeiros números é dessa primeira classe, viu? Classe das unidades simples. Agora, nós vamos ver aqui o algarismo 2. Olha só, o M, unidade de milhar. Então, são 2 unidades de milhar. E ela vale quantas unidades simples? 2.000. O 6, dezena. Por ser 6 dezenas de milhar, ele é a mesma coisa que 60.000 unidades. E o 1, que é a centena de milhar, uma centena de milhar equivale a 100.000 unidades. E aqui nós temos a decomposição. 162.453 é a mesma coisa aqui. 100.000 mais 60.000 mais 2.000 mais 400 mais 50 e mais 3. Essa é a decomposição do número. Então, agora vamos à atividade. Complete as decomposições a seguir. Então, aqui nós temos letra A, B, C e D. Nós temos esse número aqui, 3.219. Qual é a unidade, o algarismo que fica na unidade de milhar? Então, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Eu vejo que é o 3, então eu coloco o 3 aqui. Esse número possui 3 unidades de milhar. E quantas centenas? O 2. Ele possui 2 centenas. E quantas dezenas ele possui? Olha aqui o algarismo das dezenas é 1. Ele só possui uma dezena. E quantas unidades? Olha aqui, o algarismo das unidades é o 9. Então, ele possui 9 unidades. Então, olha como ficou. Esse número decomposto é 3 unidades de milhar, 2 centenas, uma dezena e 9 unidades. E é assim que vocês vão decompor os números das outras alternativas. Número 2. Leia as frases abaixo e marque apenas as afirmativas corretas. Então, aqui nós temos várias frases, várias afirmações. E vocês vão marcar um X apenas nas afirmações corretas. Por exemplo, no número 12.145, o algarismo 2 vale 2 unidades. Se você achar que isso está correto, marque um X. Mas se tiver falso, não marque nada. Então, assim, vocês vão analisar as afirmações e marcar um X apenas naquilo que tiver correto. Número 3. Bia representou um número usando o ábaco. Ábaco é esse instrumento aqui. Então, olha só.
qual foi o número representado? Então, esse ábaco aqui está mostrando que o número ele tem 1, 2, 3, 3 unidades. Então, vocês podem colocar aqui 3 unidades. Esse número aqui na parte das dezenas tem 2 dezenas. Nas centenas, 1, 2, 3, 4. 4 centenas. Na unidade de milhar, ela possui 2 unidades de milhar e uma dezena de milhar. Não existe nada na centena de milhar. Então, o que é que a gente faz? A gente separa a primeira classe, que são essas 3 ordens, da segunda classe. Então, 1, 2, 3 ordens da primeira classe fica separado da segunda classe por esse pontinho. Então, que número é esse que o ábaco está apresentando? Então, escrevam aqui. Número 4. Decomponha o número representado no ábaco. Então, vocês não vão colocar o número aqui, então depois vocês vão fazer a decomposição deste número aqui. Como é que eu quero a decomposição? Desse jeito aqui, olha. Essa é a decomposição que vocês irão fazer. E está perguntando, quantas unidades este número tem? Vejam que é quantas unidades total que esse número tem. E aí, um desafio para essa resposta. Número 5. Veja como podemos decompor o número 4.682 da seguinte maneira. Aqui é outra forma de decomposição. Então, 4.682 pode ser assim. 4 vezes 1.000, por quê? 4 vezes 1.000 é a mesma coisa que 4.000. Mais 6 vezes 100 é a mesma coisa que 600. Mais 8 vezes 10 é a mesma coisa que 80. Mais 2. Então, é 4.000 mais 600 mais 80 mais 2. Essa é a decomposição que a gente costuma fazer. Porém, essa aqui é a outra forma de decompor. 4 vezes 1.000 mais 6 vezes 100 mais 8 vezes 10 mais 2. Então, vocês vão treinar essa outra forma de decomposição nessas alternativas aqui abaixo. Então, vamos fazer a letra A como exemplo. Nós temos aqui 1.854. Então, olha só temos apenas uma unidade de milhar. Uma vez, a unidade de milhar vale 1.000. Então, nós temos 1 vezes 1.000. Não é isso? 1 vezes 1.000 é a mesma coisa que 1.000. Mas, o algarismo das centenas é o 8. Então, 8 vezes quanto? 8 vezes 100, porque a centena vale 100. 8 vezes 100, que vai dar 800. Mas, o algarismo 5 está nas dezenas. 5 vezes o quê? 5 vezes 10. Por quê? Uma dezena equivale a 10. Só que aqui nós temos 5 dezenas. 5 vezes 10. Mais 4. Mais 4. Então, olha só essa outra forma de decomposição. Sigam o mesmo exemplo e façam a decomposição da letra B, C e D. Número 6. Considere o número 381.543. Agora responda. Qual algarismo ocupa a ordem das dezenas de milhar? Então, olha o que a gente pode fazer. A gente já pode marcar aqui, olha. Esse algarismo, começando, né, daqui, da direita para a esquerda, como é que a gente diz? Esse é o algarismo das unidades, esse é o das dezenas, esse é o das centenas. Aqui, a unidade de milhar,
aqui dezena de milhar e o 3, que é o último, centena de milhar. Então, aqui a gente já está vendo cada algarismo em sua ordem. Então, fica fácil responder qual é o algarismo que ocupa a ordem das dezenas de milhar. Escreve ele aqui. Quais ordens o algarismo 3 ocupa? Por quê? Porque o algarismo 3 está aqui, nesta ordem, mas ele também está aqui, nesta ordem. Como é o nome dessas duas ordens aqui? Escrevam nesse espaço. A que classe pertence o algarismo 4 e o 1? Então, sabemos que essas três ordens é a da primeira classe, a classe das unidades simples. E esses outros três algarismos aqui pertencem à segunda classe, que é a classe dos milhares. Aí ele está perguntando aqui, o 4 e o 1. O 4 está nessa classe. Qual é o nome dela? E o 1 está nessa classe. Qual é o nome dela? Então, escreva o nome dessas classes aqui nesse espaço. E para finalizar, quantas unidades vale o algarismo 5? Esse aqui é o algarismo 5, gente. Ele está em que ordem? Unidade, dezena e centena. Ele está na ordem das centenas. Então, ele vale quantas unidades? Respondam aqui. Número 7. Complete. Então, aqui nós temos uma tabelinha e ao lado nós temos uma decomposição. Essa decomposição aqui, 4.000 mais 500 mais 20 mais 100. Essa decomposição vai formar que número? Escrevam um número aqui. Do mesmo jeito, vocês vão observar aqui, olha. 20.000 mais 8.000 mais 300 mais 40 mais 1. Formou que número? Escreva o número aqui. Aqui, 600.000 mais 70 mais 3.000 mais 900 mais 8. Também forma um número. Eu quero que vocês coloquem esse número aqui. Prestem atenção direitinho na hora de compor o número. E para finalizar, nós temos o número 8, que você vai responder V para o verdadeiro e F para o falso. E aqui nós temos letra A. 32 centenas são 3.200 unidades. Então, vejam lá, façam o cálculo, pensem direitinho. Podem até utilizar, olha, o quadro valor de lugar. E digam se essa afirmação está verdadeira ou está falsa. E aqui vocês vão continuar lendo e colocando V para verdadeiro e F para falso.